O Exército Revolucionário é o maior inimigo do governo mundial em One Piece. Como uma organização dedicada a expor e prevenir as ações sem lei dos dragões celestiais, eles se infiltraram no lugar sagrado de Mary Joyce e sobreviveram a muitos ataques. O líder sombrio da organização é Monkey D. Drago, que dizem ter uma das maiores recompensas da série. Dada a resiliência do exército revolucionário, não é de surpreender que os membros da organização sejam extremamente poderosos. E hoje iremos conhecer mais um pouquinho sobre eles, classificando os 10 membros do mais fraco ao mais forte. E não se esqueça de se inscrever no canal, e se por acaso você já for inscrito, já mete aquele like do fortalecimento. Aqui temos 2 vídeos por semana, onde abordamos diversos animes para você. Agora sim, comecemos. Belubet. Belubet foi um dos principais líderes do exército revolucionário. Ela mesma não é muito forte em combate, mas é excelente em reunir pessoal para o lado justo. Isso torna Beth uma líder indispensável para o exército revolucionário, pois a organização está carente de membros. Ela comeu a Kobo Kobo no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que permite que ela encoraja e convença as pessoas a lutar, aumentando sua determinação e força física. No reino de Lulúcia, ela permitiu que um grupo de cidadãos indefesos se fortalecesse e derrotasse os piratas do Barba-Rosa. No entanto, essa habilidade seria inútil se nenhum dos aliados de Beth estivesse por perto, nem se ela própria tivesse qualquer tipo de haki. Felizmente, o fato de Beth ser a líder, isso permite que ela se mova a ataques em grupos, não trabalhando sozinha no campo de batalha. Koala. Em algum momento de sua infância, ela foi sequestrada e vendida como escravo aos nobres mundiais, mas ela foi resgatada por Fisher Tiger, dos Piratas do Sol. No entanto, ela sabia que era perigoso voltar para sua terra natal e buscar vingança pelas injustiças do passado. Então ela se juntou ao exército revolucionário. Desde então, ela se tornou um dos membros mais ativos do exército revolucionário. Embora Koala não pareça possuir poderes de Akuma no Mi, ela é altamente treinada em combate e espionagem, então ela pode realizar a maioria das missões, além de que ela é habilidosa o suficiente no karatê dos homens peixes, e com isso ela pode derrotar um oponente muito maior que ela. Inazuma. Inazuma é um revolucionário, que é amigo de Ivankov. Por causa dos poderes de Ivankov de mudar o sexo dos outros, Inazuma tem aparecido tanto como homem e como mulher. Inazuma comeu a Shoki Shoki no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Paramécia, que lhe permite transformar partes de seu corpo em tesouras e cortar qualquer coisa. Além de que ele pode manipular qualquer coisa que cortar com sua tesoura como se fosse de papel. Devido isso, ele pode simplesmente cortar coisas ao seu redor para se dar uma vantagem, como cortar uma escada para baixo para que seus inimigos não possam segui-lo. Durante a invasão de Impel Down, as habilidades de Inazuma possibilitaram que todos escapassem mais rapidamente. Embora a habilidade corpo a corpo de Inazuma seja muito poderosa, sua habilidade de ataque à distância é quase inexistente. Também não se sabe se Inazuma tem haki, pois ele nunca demonstrou essa habilidade. Porém, ele ainda é um dos guerreiros mais fortes do exército revolucionário. Haki. Haki foi apresentado pela primeira vez ao público no arco de Dressrosa, onde exibiu suas impressionantes habilidades de karatê homem-peixe no ringue. Ele havia ido a Dressrosa para investigar o tráfico de armas lá e competiu no Coliseu pela Mera Mera no Mi. Embora não seja tão poderoso quanto a Jinbe, Haki ainda se destaca quando derrotou uma série de gladiadores e fuzileiros navais. Os ataques de Haki têm muito mais força e velocidade do que os de Koala, o que compensa suas deficiências restantes. Além disso, Haki tem muita experiência em combate e também é muito ágil. E como um homem-peixe, ele é pelo menos 10 vezes mais forte que um ser humano médio. Morley. Há mais de 100 anos antes do início da história, Morley era um pirata procurado que foi preso em Impel Down. A Akuma no Mi de Morley permite que ele transforme a terra que toca em argila, e usando sua Akuma no Mi, ele conseguiu escapar da prisão, um fato que permaneceu desconhecido por muito tempo. Em algum momento depois disso, ele se juntou ao exército revolucionário. Ele ocupa uma posição poderosa na organização e, como comandante do exército do oeste, tem controle total sobre os soldados que o compõem.
Do Flamingo até o imaginou como uma das figuras-chave do exército revolucionário. Morley usou a sua Akuma no Mi tão bem que até criou seu próprio andar em Peldal, também conhecida como a terra de New Kama. Esse lugar foi mais tarde o esconderijo de Ivankov. Eles continuaram a existir sem serem descobertos por ninguém. Como gigante, Morley é naturalmente mais forte do que a maioria dos fuzileiros navais que já havia enfrentado. Além disso, o fato de ter 160 anos faz com que Morley tenha muita experiência para lutar contra adversários de fora. Nico Robin. Quando Kuma começou a dividir os chapéus de palha, ele enviou Nico Robin para um deserto congelado controlado pelo governo mundial. No entanto, o local foi rapidamente atacado pelo exército revolucionário, que prontamente libertou Robin e a treinou no time skip. Como resultado, Robin adicionou grandes habilidades para servir em combate. Durante a invasão de Onigashima, por exemplo, ela derrotou Black Maria, uma das aliadas mais fortes do lado de Kaido. Os poderes de Akuma no Mi de Robin permitem que ela ataque vários inimigos ao mesmo tempo, ou simplesmente os segure para seus companheiros de equipe. Além disso, Nico Robin tem a incrível habilidade de ler os poneglyphs, sendo um membro importante para os chapéus de palha e consequentemente para o exército revolucionário. Ivankov. Ivankov é um transgênero e rainha do reino de Kamabaka. Ele comeu a Horo no Mi, o que lhe permite controlar os hormônios do corpo humano, e é um dos poucos poderes conhecidos provenientes de uma Akuma no Mi que podem afetar o corpo de outras pessoas bem como seu próprio. Ele pode remodelar um ser humano a partir de dentro, o que lhe permite mudar todos os aspectos físicos, tais como sexo, crescimento, pigmento da pele e muitas outras coisas, se é que você me entende. Isso também lhe permite aumentar a chance de uma pessoa sobreviver em situação crítica, como foi no caso de Luffy. Ele apenas dá os hormônios necessários, de modo que apenas aqueles com uma vontade forte o suficiente podem se recuperar. Além disso, o processo reduz o potencial de tempo de vida de uma pessoa. Ivankov também tem mostrado seu próprio estilo de artes marciais, o Neokama Kenpo, como conselheiro de Drago e oponente público do governo mundial. O fato de Ivankov ter sobrevivido tão confortavelmente mostra que sua força não é baixa em comparação com os outros. Deve-se lembrar também que Ivankov segurou o diretor da Impel Down e não teve medo de enfrentá-lo, mesmo ele se saindo melhor do que Luffy e Barba Negra. Sabo. Sabo nasceu como nobre do reino de Goa. No entanto, ele rejeitou sua nobreza e fugiu de casa ainda muito criança, angustiado pela forma como era tratado e obrigado a viver. Alguns anos depois, ele foi encontrado e coagido a voltar para casa, onde foi apresentado pelo seu irmão, o filho que seus pais adotaram em sua ausência. Mas Sabo nunca o reconheceu como irmão. Enfurecido e envergonhado com as atitudes dos nobres, ele acabou fugindo outra vez, embarcando sozinho com a pretensão de se tornar um pirata e conquistar a tão sonhada liberdade, mas seu barco foi destruído por um dragão celestial momentos depois. Considerado morto após o incidente, Sabo na verdade foi salvo por Drago, mas perdeu a memória completamente. Ele acabou então se juntando aos revolucionários e dedicando sua vida a isso. 10 anos mais tarde, Sabo recupera suas memórias ao ler a notícia da morte de Ace em Marineford. 2 anos depois, ele se reencontra com Luffy e passa a carregar o legado de Ace, consumindo e se tornando o usuário da Mera Mera no Mi. Além de seu haki de alto nível, Sabo agora recebeu a Mera Mera no Mi, o que torna Sabo ainda mais poderoso. Ele rapidamente se estabeleceu como um homem de força formidável. Aqueles que não têm haki ou resistência ao fogo certamente não podem resistir a Sabo, especialmente porque suas chamas são tão poderosas que Sabo agora é apelidado de Dragão de Fogo. Kuma. Kuma era um membro secreto do exército revolucionário, que foi plantado no grupo Shichibukai como espião. No entanto, a humanidade dentro de Kuma gradualmente foi substituída a ponto de Kuma não ter mais uma percepção humana, mas sim de uma máquina. Deixando isso de lado, a habilidade de Kuma ainda é invencível em combate. Além de sua incrível mobilidade, apesar de seu tamanho, Kuma também pode impulsionar inimigos ao redor do mundo, com um único toque neles. Foi demonstrado que ele também tem extrema força, tendo a habilidade de juntar ar na palma da mão, além de que ele pode até expulsar a dor e a fadiga do corpo das pessoas, embora isso não possa realmente curar suas feridas. Estamos descobrindo mais sobre ele no arco de Egghead, e com certeza iremos ouvir falar mais sobre seus feitos.
Monkey D. Dragon. One Piece tem duas pessoas misteriosas, Shanks e Dragon. No entanto, mesmo que sejam poucas, nós recebemos algumas informações de Shanks. Já no caso de Dragon, ainda está no escuro. Ele estreou pela primeira vez em Long Tao. A mera presença de Dragon foi o suficiente para fazer Smoker saber o que é medo. Com uma recompensa estimada em bilhões de berries, é possível que Dragon seja um mestre de Haki, ou tenha poderes extremamente poderosos de Akuma no Mi. A campanha de Dragon para derrubar os nobres mundiais não seria bem sucedida se ele não tivesse poder suficiente. Considerando que Dragon já foi vice-almirante dos fuzileiros navais, existe uma teoria de que ele já foi um almirante. Não é de surpreender que Dragon seja o pior pesadelo para o governo mundial no momento. E aí, o que vocês acharam dessa lista? Concorda com ela ou mudaria algum personagem? E galera, se vocês tiverem alguma sugestão de vídeo de One Piece, fique à vontade para pedirem nos comentários, pois eu sempre estou lendo os seus comentários. Aqui na descrição estará o link dos últimos volumes do mangá de One Piece. Se você for colecionador de mangá, peço por gentileza que compre pelo meu link. Isso me ajudará financeiramente bastante. Eu vou ficando por aqui, respeite sempre seu pai e sua mãe. Valeu, fique com Deus, fui!